Análise gráfica da função do primeiro grau. Toda função pode ser representada graficamente. E a função do primeiro grau é formada sempre por uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente, dependendo do sinal do valor do A, né, que é o coeficiente angular. Quando o A é maior do que zero, ou seja, positivo, isso significa que será positivo, então a função ela vai ser crescente, tá? Vamos ver um exemplo aqui de uma função f de x igual a 2x menos 1. O A é o cara que está acompanhando a variável, né? Então, aqui, de uma fórmula geral, f de x é igual a x mais b. Então, quem está acompanhando x é o coeficiente A. Então, quem vai ser o coeficiente A aqui vai ser o 2. E o B vai ser quem? Vai ser o menos 1. Então, o B vai ser menos 1. Para construir um gráfico, né? Lembra das últimas aulas? Para a gente construir gráfico, a gente precisa atribuir valores para x, né? Então, se você atribuir valores para x, aí você vai ter os pares ordenados. Dentro desses pares ordenados, você vai construir os gráficos, você vai montar os pontos e vai traçar o gráfico, certo? Aqui nesse caso, desse exemplo, foi colocado, atribuíram valores para x, menos 2, menos 1, 0, meio e 1. Né? Como é que eles encontraram esse valor de y? Na verdade, aqui, ó, vamos colocar aqui, para x igual a 2. É esse caso aqui, tá? É esse caso aqui. Igual a menos 2, né? É esse caso. Para x igual a menos 2, qual seria o valor de y? Então, para a gente calcular isso, a gente tem que substituir na fórmula, na lei de formação. Qual é a lei de formação? 2x menos 1. Então, y é igual a 2x menos 1. Só que o x, aí eu atribuí o valor para x. Quando eu falo atribuir valores, significa que é você que vai colocar os valores. Não é estabelecido esses valores. Você que vai colocar, você que vai estabelecer esses valores para x. Então, se o x vale menos 2, no lugar do x eu vou substituir pelo menos 2. Então, vai ficar 2 vezes x, que no caso aqui é menos 2, menos 1. Né? Acompanha aqui, ó. 2x menos 1. 2 vezes menos 2, que é x, né? Menos 1. Então, isso aqui vai ser menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 4 com menos 1 vai ser igual a menos 5. Justamente o valor que ele encontrou para cá. A mesma coisa eu vou fazer para o menos 1. Então, x agora é igual a menos 1. Foi os valores que eu atribuí. Quais foram os valores que eu atribuí? Menos 2, menos 1, 0, meio e 1. Então, agora vamos atribuir valores para menos 1. Então, no lugar do x, você substitui, né? Y é igual a 2 vezes x, que no caso aqui é menos 1, menos 1, né? Que é da fórmula, né? 2x menos 1. Então, 2x, que é menos 1, menos 1. Isso vai ser igual a menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1, dá menos 3. Né? Sinais iguais, soma e mantém o sinal. X é igual a 0. Esse valor que eu coloquei aí. Então, y é igual a 2 vezes o 0, menos 1.
Nós sabemos o quê? 2 vezes 0 dá 0. Então, o resultado é menos 1. Ok? Então, 0 vai ligar no menos 1. Então, esses resultados que eu estou colocando aqui são resultados dos valores de y que foi encontrado. Agora, x é igual a meio. 1 dividido para 2. Então, vai ficar y é igual a 2 vezes meio menos 1. 2 vezes meio é 2 vezes 1, 2. Dividido por 2, 1. Ou você pode cortar. Posso cortar esse 2 aqui. Posso cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Então, vai sobrar 1 menos 1, que vai dar 0. Bom, deu 0. Agora, se o x for 1, então y vai ser igual a 2 vezes o 1, né? Porque é 2x menos 1. 2 vezes 1 dá 2. Menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. Ok? Então, 1 vai estar ligado no 1. Então, os resultados aqui são os valores de x quando você atribui esses valores todos para x, tá? Bom, podemos observar que conforme o x aumenta, o valor de y também aumenta, né? Então, conforme você coloca o valor de x, quanto maior for o x, maior vai ser o y, né? Então, é diretamente proporcional. Então, dizemos que o A é maior do que zero, ou seja, é crescente. Então, toda vez que o x for um valor e o y aumenta junto com o x, ele é uma função crescente, certo? Com os valores de x e y formamos as coordenadas, que são os pares ordenados. Então, se a gente for construir uma tabelinha aqui, seria o quê? O par ordenado, menos 2, com menos 4, menos 5. Depois, menos 1 com menos 3. E aqui, 0 com menos 1. E aqui, meio com 0. E aqui, 1 com 1. Esses são os pares ordenados. Eles que você vão usar no plano cartesiano. Par ordenado, o nome já está dizendo, par, vou formar 2 elementos, sempre respeitando x, depois y, lembrando que x e y pode mudar, pode ser qualquer letra. Nesse caso, sempre a horizontal primeiro e a vertical, tá? A abscissa é ordenada. No eixo vertical, colocamos os valores de y, e no eixo horizontal, colocamos os valores de x. Então, ficou assim, ó, os valores de x e os valores de y. Então, fizemos uma reta horizontal, uma vertical, do lado direito positivo, do lado esquerdo negativo, para cima positivo, para baixo negativo. Aí, nós vamos montar o par ordenado.
menos 2 com menos 5. Menos 2 aqui com menos 5 aqui embaixo. Formou esse ponto aqui. Formou esse ponto. Menos 2 com menos 5. Depois, pegamos o menos 1 com menos 3. A gente usa, geralmente a gente usa o pontilhado, né? Então, é como se eu tivesse aqui. Até chegar o menos 5, né? Aqui, ó. Ok? Então, menos 2 com menos 5. Aí nós temos menos 1 com menos 3. Vou pegar o menos 1 de x com menos 3 de y. Então, aqui. E vai ligar no quem? No menos. No menos 3, certo? Aí nós temos o seguinte. 0 vai ligar com menos 1. Então, 0 em x. Significa que eu não vou nem para a direita e nem para a esquerda. Então, não vou nem para a direita nem para a esquerda. Então, eu vou ficar no y, né? No valor de y no menos 1. Vai ficar em cima da reta. Ok? Aí nós temos o outro, que é o quê? Meio com 0 com menos 1. Já foi, né? Meio com 0. Meio é a metade, né? Meio, metade. Está entre 0 e 1, é metade. Então, aqui, ó, entre 0 e 1, metade. Certo? Depois você vai ligar o 1 com 1. 1 com 1. 1 com 1. Aí formou esse ponto aqui. Ok? Bom, depois que você forma os pontos, alinham eles, você vai fazer o quê? Vai traçar uma reta. Aí, aqui, nós chamamos de raiz da equação. Isso aqui é raiz da equação. A raiz da equação, raiz da função, é o mesmo que zero da função. Lembra que eu falei que quando o número estiver localizado na reta x, né, na abscissa, na reta horizontal, isso significa o zero da função. Quando o gráfico encontra um ponto em y, esse ponto é o b. É o b. O b é o coeficiente linear. Entendeu? Aqui, ó. O b não é menos 1, b é menos 1. Então, o b vai estar na reta y, né? E vai ser o encontro da reta com o eixo de y. Esse aqui é o valor de b, que é o coeficiente linear.
ok? Se você notar, essa função ela é crescente, né? Você olha sempre da esquerda para a direita, está subindo, né? O ângulo de amplitude aqui, como ele é uma crescente, ela vai ser um ângulo agudo, né? O ângulo alfa. Lembrando, o ângulo tem que estar ligado ao eixo de x, tá? Que é o coeficiente angular que vai formar essa angulação aqui, o valor de A, ok? Ele que vai determinar se é crescente ou decrescente justamente por causa do ângulo. Agora, quando o ar for negativo, o ar aqui não tem número nenhum, vale 1, tá? Quando não tem número nenhum, vale 1. Só que aqui é negativo na frente, então A é menos 1 e B vale 1, B é positivo. Então, ele colocou mais 4 números, atribuiu mais 4 números para montar o gráfico. Só que não precisa colocar todos esses números aqui. Basta colocar 2 pontos, porque para você traçar uma reta, você precisa somente de 2 pontos. Se você coloca 4, 5 pontos, dá no mesmo, tá? De você colocar 2 pontos, você vai ligar de qualquer forma. O que foi estabelecido, o quê? Ele colocou o x valendo menos 2, o x valendo menos 1, o x valendo 0 e o x valendo 1. Eu vou fazer uma tabela aqui, tá? X valendo menos 2 e x valendo menos 1, x valendo 0, x valendo 1. Bom, esse aqui ó, são os valores de x. Agora eu vou colocar aqui do lado os valores de y. Eu vou colocar um tracinho aqui, tá? Certo? Desse lado aqui eu vou botar y. Y vai ser o resultado, vai depender de quem? Do valor de x. Então, vamos lá. Quando x vale 1, vale menos 2, você substitui ali, ó, na fórmula, na lei de formação. Menos x mais 10, mais 1. Então, você vai colocar menos x. X é quem? Menos 2. Mais 1. Menos com menos dá mais. 2 mais 1, 3. Então, eu já sei que aqui o menos 2 vai ligar no 3. Vamos aqui ao menos 1. Menos 1. Mais 1. Menos 1 vai dar mais. Menos com menos dá mais. Mais 1, 2. Aqui vai ser menos x. Quem é x? 0. 0 mais 1. 0 mais 1 é igual a 1. Certo? Agora o x vale menos 1. O x vale 1. Então, no lugar do x, você vai colocar 1. Mais 1. Menos 1 mais 1 é igual a quem? A 0. Certo? São os valores que eu consegui achar x. Bom, agora numa outra parte, você pode fazer assim, para facilitar. Você pode colocar o par ordenado aqui do lado. Par ordenado, x, y. Só para você não esquecer como é que faz, tá? Qual vai ser o par ordenado aqui? São os valores de x, primeiro, né? São os valores de x, então eu vou ter menos 2 com 3. Depois, menos 1 com 2.
Depois, 0 com 1. Lembrando, você, se for o número decimal, você pode colocar ponto e vírgula, tá? Para separar. Depois que você faz isso, né? Você marca os pontos. Certo? Marcar os pontos. X é menos 2, vai ligar no 3, né? Então, menos 2 liga no 3. É aqui, ó. Menos 2. Lembrando que você faz o pontilhado aqui, ó. Tá? Bom, o ponto de encontro deles vai marcar o ponto que é menos 2 e 3. Agora a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode fazer a mesma coisa aqui. No menos 1 vai ligar no menos 2, certo? Menos 1 liga no menos 2. Aí vai formar esse ponto aqui. Zero liga no menos 1. 0 de x liga no menos 1 de y. 0 de x, então não está indo nem para a direita e nem para a esquerda. Está em cima da reta. Então, em cima de quem? Do eixo de y, porque o número está representado no eixo de y. Menos 1. Menos 1 não. 1 com 0. 1 com 0. 1 com 0 é aqui, né? 1 de x, ou seja, e 0 de y, ou seja, não está subindo nem descendo, então ele está aqui no meio. Bom, em relação ao eixo das abscissas, esse ângulo aqui é o ângulo obtuso. Certo? Se ele é um ângulo obtuso, né, maior do que 90 graus, esse coeficiente angular, ele vai ser um ângulo, aqui vai ser decrescente. Tá? Isso aqui vai ser a raiz da equação, da função, ou o zero da função. Ok? Isso aqui
esse número 1. E esse aqui vai ser o valor de B. Lembra que o valor de B é o ponto de encontro da reta com o eixo de Y. Então, esse aqui vai ser o B. B vale 1, então você vai encontrar aqui 1. Bom, então, voltando aqui, né? Podemos observar conforme o eixo de x aumenta, o valor de y diminui. Então, quando você aumenta o valor de x, diminui o valor de y, tá? Então, se isso acontece, podemos dizer que a é menor do que zero, a função é decrescente. Com os valores de x e y formados, as coordenadas são pares ordenados que colocamos no plano cartesiano para formar uma reta. Lembrando, toda função do primeiro grau, ela é uma reta, tá? No eixo vertical, colocamos os valores de y e no eixo horizontal, colocamos os valores de x. Dessa forma aqui. Do lado direito positivo, do lado esquerdo, lembrando que essa unidade é a mesma, tá? Você coloca o número 1 aqui, depois coloca o número 2 aqui, depois o 3 lá embaixo, não, é sempre a mesma. O importante é que se você utilizar a régua, é melhor ainda, porque você vai ter essa medida precisa, tá? Do lado direito positivo, do lado esquerdo negativo, para cima positivo, para baixo negativo. Características de um gráfico de uma função do primeiro grau. Quando A for maior do que zero, a função ela é crescente. Quando A for menor do que zero, ela vai ser decrescente. O ângulo alfa formado com a reta no eixo de x será agudo menor do que zero, quando A for maior do que zero. Então, quando A for maior do que zero, o ângulo em relação ao eixo de x, em relação à reta, o ângulo alfa formado com a reta e com o eixo de x, ele será agudo. Aqui, ó. Quando isso acontece, a reta formada com o eixo de x forma esse ângulo. Esse ângulo é agudo. Então, o coeficiente angular, ele é crescente. Quando ele é crescente, o ângulo vai ser agudo. E quando for decrescente, ou seja, o A menor do que zero, o eixo de x com a reta do gráfico, ela vai formar um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. Na construção de um gráfico da função do primeiro grau, basta indicar apenas 2 valores para x. Como eu falei para vocês, não precisa indicar esses números todos que estão aqui, não. 4 números. Basta indicar 2 que você já determina a reta. De preferência, 2 que não sejam negativos, porque aí você não precisa trabalhar com o número negativo, né? Fazer estudos sinais. Mas se você quiser fazer, não tem problema, tá? Então, para determinar a reta, né? Ó, para determinar a reta, basta o quê? Basta, no mínimo, 2 pontos. Se quiser mais, pode colocar? Pode. Apenas um ponto corta o eixo de x. Esse ponto é a raiz da função e posso acrescentar ou zero da função. Zero da função e raiz da função é a mesma coisa. Ou seja, o número que encostar no eixo de x, ele é o zero da função. Aqui, nesse caso, é no 1. E nesse caso aqui, vai ser no meio, né? Encostar no eixo de x com o gráfico é a raiz da função, o zero da função. Apenas um ponto corta o eixo de y. Esse ponto é o valor de b. Também nós já falamos isso. O ponto que você encontra aqui, ó, no eixo de y, com a reta que você acabou de fazer, ele vai ser o valor de b, coeficiente linear. Aqui também. Ó, nesse caso aqui é menos 1. Então, se o b é menos 1, ele vai cortar, a reta vai cortar no eixo de y. Certo? Então, se você já sabe isso aqui,
meio caminho andado, porque já tem um ponto, né? Aí falta só descobrir o outro ponto. Bom, e é isso, gente. Qualquer dúvida, mande mensagem no comentários, tá?